muitas vezes a igreja foi associada à ideia de arrecadar recursos por qualquer maneira. E aí, às vezes, quem tem uma conduta mais séria ficou constrangido de falar do tema, porque parecia que a igreja, o pastor, estava vindo ao púlpito falar para poder arrecadar dinheiro, né? Enquanto, na verdade, a igreja não precisa de dinheiro, a igreja precisa de Jesus e de pessoas comprometidas. Pessoas comprometidas fazem a igreja rodar com seus recursos com alegria de coração. Então, o trabalho da igreja não é arrecadar dinheiro, o trabalho da igreja é treinar pessoas. E Deus, eu sou pastor há 28, 29 anos, nunca faltou recurso para a missão. Deus sempre levanta uma geração fiel, que honra o Senhor, com prioridade nos dízimos. Agora, é verdade que quem entende o princípio dos dízimos das ofertas vai crescer, vai avançar, porque é um princípio bíblico, é uma ordenança bíblica. A segunda coisa que a gente conversou são sobre as bênçãos que estão reservadas para quem estabelece essa conduta, para quem leva a palavra de Deus a sério nesse processo. E aí a gente conversou sobre algumas coisas aqui, sobre bases para montar um orçamento financeiro, não é? Conversamos rapidamente sobre como que o dízimo e a oferta implica num princípio de organização financeira, não é? Quem começa o mês separando a 10ª parte das suas receitas e separando um valor de oferta para investir no reino, a tendência dessa pessoa aprender a viver com o que recebe é muito maior do que aquela do que já começa o mês, já gastou tudo e mais um pouco. Entende? A gente conversou sobre as pessoas mais ricas do mundo, que conseguiram gerar mais riqueza, não é mais rica porque acumulou. Porque essa também é uma distorção muito comum na América Latina, aqui onde a gente vive. A gente tem uma cultura de que quem gera riqueza ou é corrupto, ou roubou de alguém, e a gente não tem a valoração de pessoas, de bons exemplos. Você vai nos Estados Unidos, a cultura é outra. Nos Estados Unidos, quando alguém prospera, a comunidade no entorno celebra. Não é? Você comprou uma casa, você comprou um carro novo, você conseguiu colocar o seu filho na faculdade. Os amigos celebram porque há uma ideia de que quando você está prosperando é sinal que você está fazendo alguma coisa certa. No Brasil, como a gente vive num país tão desigual, onde tem tanta corrupção, onde tem tanto... A gente viu aí roubo, né, de dinheiro de aposentado. Então, a gente começa a ficar descrente e parece que gerar riqueza é coisa de ladrão. E não é verdade. Gerar riqueza de verdade é resultado de um povo que anda na luz da presença de Deus. Basta se olhar lá Gênesis, se eu não me engano, 39, que vai falar de Isaac, que diz que Isaac se tornou riquíssimo. Por quê? Porque Isaac aprendeu com o Senhor o caminho das águas. Confere para mim a referência, Hélio, eu acho que é 26, Gênesis 26, que vai falar de Isaac como alguém que prosperou demais, a ponto do rei da terra pedir que Isaac se movesse de lá. E qual era o diferencial de Isaac? Enquanto o pessoal da época brigava por poços de água, porque numa época que falta água, Isaac cavava e achava água. Aí eles iam lá, não, Isaac, sai daqui, você está atrapalhando, vai para outro lugar. Isaac cavava e achava água. Não, agora, Isaac cavava e achava água. Isaac tem o caminho das águas. Por quê? Porque ele serve ao Senhor das águas. Então, Isaac aprendeu a ouvir a voz de Deus, Isaac aprendeu a receber a direção de Deus e por isso prosperar. Não precisou ficar brigando com ninguém, não precisou ficar retendo, não precisou ficar... E é isso, eu acredito muito nisso. Uma das maiores bênçãos para mim, de uma vida de obediência à palavra de Deus e de fidelidade nos dízimos e nas ofertas, é a ideia de que eu declaro a dependência de Deus, que eu sou mordomo, Ele é dono de tudo, e eu me submeto a Ele em tudo que eu vou fazer. Uma semana dessa, eu participando de uma reunião, uma pessoa falou assim, Evandro, você deve ter pensado muito para falar algumas coisas que você falou. E eu disse, não, eu confio, eu peço a Deus direção para o meu dia. Algumas coisas vêm com o tempo,
com a experiência, mas eu peço a Deus direção para o meu dia. Eu começo meu dia dizendo, Senhor, me dirige nesse dia, porque eu sei que eu não sei nada. Eu sei que eu preciso de Deus. Então, eu não preciso de Deus só para ir para o céu. Aliás, isso é uma grande bênção. Eu preciso de Deus para viver, eu preciso de Deus para saber como eu vou falar numa reunião, eu preciso saber de Deus para entender o discernimento, para reconhecer as oportunidades. E a vida de dependência de Deus, claro, não passa só por dízimo e oferta, é uma vida inteira de entrega, né, de comprometimento, é a prioridade do reino. A Bíblia diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Quando eu entendo isso, eu não sou escravo de dinheiro, eu não sou escravo de trabalho, eu não sou escravo de ambição, de coisa alguma. Eu vou servir primeiro o reino, não é? E porque eu sirvo primeiro o reino, Deus me ensina a lidar com o meu dinheiro, a lidar com o meu tempo, a lidar com as minhas demandas, a lidar com as minhas dificuldades. Não é? Então, isso que a gente viu nessas semanas, eu estou fazendo um resumão aqui, só porque a gente se encontrou tem um mês. E hoje eu queria trabalhar como é que a gente faz quando a coisa sai do equilíbrio. Bom, você aprendeu que precisa fazer um orçamento, que precisa priorizar a sua dependência do Senhor. Depois você precisa estabelecer quais são as suas despesas. Você tem que saber quanto você recebe. É muito comum, especialmente em famílias de empreendedores, pessoas que trabalham no comércio, essa é uma coisa muito forte em Petrópolis, a gente confundir o faturamento da empresa, seja da microempresa, com a minha renda, com a minha receita. Uma coisa é o que a tua empresa fatura, outra coisa é o que você tem de salário. Não é? Porque o que a tua empresa fatura circula dentro da empresa, tem um monte de conta para pagar, isso é muito sério. Não é? Então, como é que é? Qual a diferença do faturamento da, o faturamento da empresa? É o conjunto de dinheiro que entra na empresa através de diversas situações. O teu lucro é o lucro da empresa, a tua receita também não. Não é? Depois que você pagou todas as contas, você tem o lucro líquido da empresa. E é dessa coisa que você vai tirar o seu salário. Ou, talvez, você já colocou o salário dentro das despesas, você já fixou um salário seu, e você, que é dono de uma microempresa, você se paga um salário como você pagaria para um funcionário seu. E aí o que sobra é o lucro líquido da empresa, que precisa voltar para fazer caixa. Então, um outro assunto que a gente poderia falar aqui seria como é que aplicar todos esses princípios à empresa. Se deixar, a gente fica aqui o ano inteiro falando sobre isso, né? Mas eu acho que tem outros temas que são muito importantes. Então, depois eu vou, quem sabe, mais um, e a gente depois avalia, volta ano que vem, pega mais uma jornada sobre isso. Para você entender que tem desdobramentos, vários desdobramentos. E, de verdade, eu vou dizer para vocês que não é assim, sine qua non, né? Não é uma coisa derivada da outra. Não é todo mundo que tem problema financeiro que vai ter problema no casamento. Não. Mas eu diria para você que um grande percentual das pessoas que têm problema no casamento tem também problema financeiro. Entendeu? Então, não é assim, eu tenho problema financeiro, vou ter problema no casamento. Não, porque crises financeiras podem ser vencidas e resolvidas. Não é? Mas muitos dos casais que têm problemas conjugais têm uma base na área financeira. Porque entra uma série de coisas aí. Um desequilíbrio financeiro vai corroer a vida espiritual, vai corroer a vida conjugal, vai corroer a vida entre pais e filhos, não é? Porque o dinheiro começa a tomar um lugar que ele não devia tomar na família. Ele passa a ser uma discussão cotidiana, diária. Não é? Você já viveu um momento de escassez, não é? Que a gente precisou falar muito de recursos. Não é? Então, nessa transição de vida que eu, o pastor Hélio, fizemos na nossa movimentação, que a gente literalmente está recomeçando a nossa jornada, nos colocamos à disposição para outros trabalhos seculares, a gente teve que lidar com esse tema. A gente teve que lidar com uma redução de receita e começar a ajustar e conversar sobre isso. E isso é estressante. Para todo mundo, para toda a família. Agora, se eu consigo manter alguns princípios, como a gente conversou lá atrás,
de ter uma reserva, isso atenua. Não é? Mas e quando, como diz o outro, a vaca foi para o brejo, lá em Minas? Não é? Como é que faz? Então, eu coloquei aqui alguns princípios para a gente conversar. Eu tenho 20 minutos, 25 minutos para a gente conversar. Então, o primeiro princípio é assumir responsabilidade e encarar a realidade. Provérbios 22, 3 diz: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. Não dá para vencer o que você não enxerga. É interessante a ideia de que quando Deus vai criar os céus e a terra, uma das primeiras expressões de Deus é: haja luz. Então você pode declarar comigo assim essa palavra profética de Deus: haja luz. Vamos de novo? Haja luz. O que significa isso? Eu preciso saber qual é a minha realidade financeira de fato. Então eu entrei em dívida, eu preciso voltar lá à dinâmica do orçamento. Qual é a minha receita? Quanto que eu ganho? Normalmente as mulheres têm uma ideia melhor do que os homens nessa coisa, pelo menos na minha experiência, porque os homens tendem a ser otimistas. Eles já... A Zé está concordando ali. Né? É? Os homens, às vezes, não estou falando mal dos homens não, tá? Mas às vezes a gente peca por otimismo. De colocar na conta uma receita que a gente... Não, porque eu vou fechar um negócio aqui assim, ali, e vou fazer mais aquele outro e tal. E aí tu coloca na conta um dinheiro que não entrou ainda. Né? E as mulheres, nesse sentido, são mais pragmáticas. Né? Depende, né? Porque quando a mulher também desanda, Jesus toma conta, viu? Lá em casa, graças a Deus, a Ângela é uma bênção nesse sentido. Me ajuda muito, pé no chão, né? Firmeza, austeridade. Eu dou muitas graças a Deus pela Ângela. Não é? Ela podia falar mais daqui do que eu. Não é? É verdade, é verdade. Eu sou muito grato a Deus pela vida da Ângela. A Ângela é uma bênção na minha vida e me ajuda muito nisso. E esse é um outro tema, como é que o casal lida com o dinheiro, viu? Está só crescendo. Nós vamos fazer um curso, na verdade, que vai integrar a nossa escola de formação cristã. Nós vamos ter um curso inteiro, além do CRAU, só sobre isso. Não é? Então, você precisa listar todas as suas dívidas. Não é? O valor principal, os juros, já que você está devendo, e o vencimento. Porque, às vezes, por exemplo, você adquiriu uma dívida no cartão de crédito, e a dívida era R$5.000, mas já tem 3 meses que você está pagando só o mínimo do cartão de crédito. Gravíssimo, gravíssimo. Sua dívida de 5.000 já virou 8, 9, já quase dobrou. E não adianta você ficar dizendo que era 5, porque não é 5 mais, já foi. Entendeu? Então você precisa dar nome a essas dívidas e ver o tamanho dos juros, o tamanho que ela virou. O que ela virou? Não é? Calcule o custo mensal total. Você quer ver uma coisa que pode levar você ao endividamento sem fácil? Parcelamento no cartão. Você vai parcelando o cartão, mas você não faz conta de qual é o tamanho da parcela que você está devendo. Quando você assusta, não cabe mais no seu orçamento. Entendeu? Porque qual é o hábito terrível do brasileiro? O brasileiro olha o tamanho da prestação. Entendeu? O brasileiro diz o seguinte: não, R$200 por mês não vou nem colocar 200, né? Você compra uma coisa de R$500, você diz assim: eu vou parcelar em 10 vezes e você vai pagar R$50 por mês. Você tem um salário familiar, vou colocar aqui familiar, tá bom? De R$4.000, R$5.000. Né? Embora essa não é a realidade da maioria das famílias brasileiras. A maioria das famílias de Petrópolis vive com a renda familiar de R$2.500, R$2.600. Não é? E aí você vai lá e faz uma conta de R$50. Tá bom, tudo bem, você consegue pagar. Só que no mês seguinte você vai lá e faz uma outra de 100. Você ainda consegue pagar. Se você tem uma renda familiar de R$2.500, 150 por mês. Só que é 10 vezes, né? Ela não acaba rápido. E aí você vai juntando, vai juntando. Quando você assusta, você já está com R$800 de parcelamento. Já foi quase metade da sua receita. Aí começa a embolar. Começa a embolar.
os parcelamentos não deviam ultrapassar 20%. Já é muito, 20% da sua... Tanto que as financeiras não te prestam o dinheiro se a sua renda não for 3 vezes maior do valor que você está pegando emprestado. Na cabeça das financeiras, se passar de 30%, já vai embolar. E ó que eles querem arrancar o seu dinheiro. Mas até eles estabelecem um limite. Entendeu? E você, às vezes, ignora isso. Né? Você não leva isso em consideração. Então, eu colocaria um teto abaixo do das financeiras, porque da financeira já é um teto que vai gerar dependência de você para ele. Então, fique em 10%, 15% no máximo. Né? O melhor é que você não fizesse parcelamento, que você comprasse à vista, juntar para comprar à vista. Esse é o melhor dos mundos. Fazer reserva, em vez de você gastar. Né? Mas eu entendo que há momentos que você pode usar desse recurso. Esse é um outro assunto. Quando eu posso usar o crédito? Como é que eu posso usar o crédito? Né? Pare de adiar. A pior coisa que o mercado financeiro utilizou, por exemplo, minha conta, não vou falar nome de banco aqui, né, mas no meu banco tem um programa de relacionamento. Né? E quanto mais eu avanço nos relacionamentos com o banco, mais garantias. Todo banco oferece isso. Sabe qual é um dos quesitos para eu avançar no relacionamento com o banco? Pegar dinheiro emprestado. Interessante, né? Por quê? Porque o banco ganha dinheiro em cima do juro que eu pago para ele. O pessoal que trabalha em banco aí não fica bravo comigo, não, tá? Né? Mas, entendeu? Se eu quero avançar no relacionamento com o banco, não quero pagar anuidade no cartão, sabe? Quero ter um monte de benefício, uma das coisas é comprar crédito do banco. Não é? Então, eu preciso parar de adiar. Você está vendo a bola de neve crescer? Está vendo a bola de neve crescer? Do seu endividamento crescer? Para e encare a realidade. Tenha a responsabilidade de dizer, opa, chama a família, chama todo mundo. Gente, nós atingimos aqui acende o sinal vermelho. E aí deixa eu falar de uma coisa que nós homens erramos muito. Às vezes a gente quer compensar crises familiares com dinheiro. Tem um problema mal resolvido na família e você vai lá e faz uma compra para poder dar uma compensada. Faz uma viagem que você não podia fazer, troca de carro numa hora que você não podia trocar. Assume um compromisso para tentar dar uma aliviada na tensão da família. E dura pouquinho, é igual uma droga. Quando passar o efeito, daqui a pouco chega a conta e o estresse vai ficar maior ainda. Não é? Estamos juntos até aqui, gente? Está fazendo sentido para vocês? Então, princípio número 1, encare a realidade. Princípio número 2, corte o desperdício e reorganize a casa. Provérbios vai falar sobre conhecer o estado das ovelhas. Falando para o pastor de ovelhas, conheça o estado das ovelhas, como é que está o seu rebanho? Você precisa saber como é que estão as suas contas. Então, aqui tem uma sugestão, gestão e ato de fé. Se você vamos começar a resolver o problema da dívida? Vai lá, você já listou tudo, certo? Não listou tudo? Então, por exemplo, ao longo dessa minha corrida pastoral, eu já sentei várias vezes com famílias para poder ajudar a resolver problema financeiro. A primeira coisa que eu faço é chamá-los e dizer assim, vamos listar tudo aqui? Traz as faturas do cartão de crédito. E, irmãos, 9 em cada 10, a família não sabe o tamanho da dívida dela, nem o tamanho da receita direito. 9 em cada 10, ela acha que deve uma coisa e, invariavelmente, a dívida é maior. Então, eu chego e chamo, vamos listar tudo? Agora, a gente olha para aquela lista e diz assim, o que dá para cortar aqui? E, pastor, não dá. Dá sim. Né? Todo mundo aguenta ser exprimido. Fala para o teu irmão aí, todo mundo aguenta ser exprimido. Todo mundo. É melhor ser exprimido de boa vontade do que ser exprimido pelo banco, ser exprimido pela justiça, ter o seu nome negativado.
Não é? Porque quando você for negativado, é isso que vai acontecer. Tu não vai perder linha de crédito, uma série de coisas. Então, você lembra que no orçamento a gente lista as receitas, as despesas fixas e as variáveis? Então, eu vou olhar todas essas despesas. Então, você quer ver o que é possível fazer? Eu fiz isso na pandemia com o orçamento da igreja, com o orçamento da escola. A gente foi lá, apertou tudo, e na época nós cortamos 30% das despesas para poder sobreviver à pandemia. E graças a Deus deu certo. Tivemos que cortar custo, cortar na carne, cortar despesa. Então, olha, qual é a nossa despesa aqui hoje? Nós estamos gastando tanto com luz. Dá para economizar luz, gente? Dá para economizar luz? Dá para tomar um banho mais curto, quem usa chuveiro elétrico? Dá ou não dá? Não é? Tem um adolescente em casa? Não é? Como é que é? Tem uma coisa que resolve, demora no banho. Sabe como é que é o nome? Disjuntor. Resolve. Entendeu? Disjuntor. Né? Começou a demorar de novo, pá, caiu. Ô, mãe, está frio aqui. Ó, você tem 3 minutos, levanta o disjuntor de novo. Não é? Quem paga a água, torneira aberta, para conversar enquanto você está ensaboando, a água está indo lá. Sabe? Sabe uma coisa que o orçamento de igreja me ensinou? Porque a igreja não lida com sobra, né? A igreja está sempre... Por isso que quando o pessoal vai falar de uma obra demorada, vai falar de obra de igreja. Já viram falar? É igual obra de igreja, não acaba nunca. Porque a igreja depende de doação. Eu não gosto de trabalhar esse princípio, né? A gente gosta de trabalhar com padrão de excelência. Mas eu aprendi em orçamento de igreja que não é uma grande conta que inviabiliza o orçamento. É um tantão de continha. É um gasto a mais na água, é um gasto a mais na luz, é um gasto exagerado no telefone celular. Não é? Então, a gente tem plano de saúde. Né? Se você consegue pagar o seu plano de saúde. Então, por exemplo, eu cancelo meu plano de saúde no final de todo o plano e troco de plano para conseguir um plano mais barato. E a minha corretora de seguro que se vire. Né? É verdade. Né? Seguro tudo, eu tenho que ir fazendo uma lista de coisas e vou brigar pelo melhor preço. Então, dá para cortar. Corte 20% dos gastos variáveis. Aqui, a sugestão é 30 dias. Eu colocaria de maneira definitiva. Vai lá, corta. Eu, uma vez, tive que fazer isso com a Ângela. A gente já estava, assim, no limite. Sabe o que a gente cortou? A gente cortou na marca do sabão em pó. Quando a gente morava lá no Nordeste, ela fica brava de eu falar com isso de novo. Viagem. Então me ajuda aqui, meu amor. Então acabou com a minha palestra agora. A gente fez isso, meu bem. É que você já esqueceu, já tem 30 anos quase, 25 anos. O que eu faço agora, depois que a Ângela falou que eu viajo? Então eu vou tirar o sabão em pó da lista, tá bom? Você fica satisfeito assim? Tá bom. Então, irmãos, não tinha sabão em pó na lista, tá bom? Tá resolvido, e assim eu consigo salvar minha palestra. Mas uma coisa eu sei, a gente só comprava queijo coalho. Não é? Isso. Para eu não cometer erro e continuar tendo autoridade para falar aqui, a gente fez uma lista de coisas onde a gente podia baratear. Não, deixa os nomes para lá. Né? A gente comprava tifão e passou a comprar o tifon. Né? Então, assim, a gente definiu quanto a gente podia gastar com lazer. Entendeu? E eu me lembro na conta, isso tem uns 20 anos. Era R$30 que a gente podia gastar com lazer. Na época, um irmão da Ângela morava nos Estados Unidos e a outra na Europa. Ela cresceu morando na zona sul do Rio, mas casou com um missionário.
E a gente precisou fazer conta dessas coisas. Entendeu? Então, renegocie serviços. Internet, telefone. Sabe um negócio que rouba um monte de dinheiro da gente? Nós somos a geração das assinaturas. Streaming. Você vai lá e assina Netflix. Aí depois você vai lá e assina Prime Video. Aí você vai lá e assina Disney Plus. Porque a prestação é baratinha. Uma é 30, outra é 40, outra... Quando você assusta, você está pagando 150 de streaming. Isso que eu estou falando para vocês, eu fiz essa noite. Não é? Eu tenho um cartão de crédito que gera ponto para viagem e tal. Eu usei esse cartão para pagar algumas despesas altas e tal, então estava compensando. Mas agora eu venho encurtando isso. Por conta do custo do meu cartão, agora eu vou pagar R$100 de anuidade. Vou? Mensal. Não vou, gente. Eu já contratei um outro sem anuidade, que gera ponto também. E assim que o cartão chegar, eu estou cancelando esse que paga R$100. Por que eu vou pagar a anuidade de R$1.200 se eu posso ter uma do mesmo jeito que eu não pago nada? Pô, pastor, mas é R$100 e se eu gastar tanto, ele me dá 50% de desconto. Acabei de fazer, entendeu? Vou cancelar assim que o cartão físico chegar. Entendeu? E aí todo mundo lá em casa vai ter que dizer, ó, cancelei esse cartão. Dá uma trabalheira, mas eu vivo fazendo isso. Porque eu vou olhar onde eu posso cortar pequenas despesas, entendeu? Então, você tem que fazer uma lista. Então, cortar o desperdício e reorganizar a casa. Eu poderia dar outros exemplos aqui de desperdício. Quem joga comida fora aqui? Na hora de cozinhar, vai lá e faz um monte de comida, fica na geladeira. Aí, no dia seguinte, é restaurante, depois é já te vi, depois é soborô. E depois é não te aguento mais. Não é? E aí tu joga a comida fora. Não é? Joga a comida fora. É desperdício, gente. Alguém pagou por aquela comida ou não? Não é? Compra um monte de pão francês. Aí o pão fica duro, tal, mofa. Aqui em Petrópolis, essas coisas mofam rapidinho. Não é? E aí o que você vai fazer? Poxa vida, estragou. Aí joga fora. Verdura que você compra, legumes, folhagem que você coloca na geladeira. E aí, umidade, vai lá, estraga. É dinheiro, tudo é dinheiro. Então, você precisa buscar saber onde é que você pode cortar. Para você conseguir ter um efeito sobre as dívidas, você precisa fazer um corte importante e mensurável, que você consiga medir. Estou cortando a despesa em 30%. Em 20%. Então, se eu e Ângela, ganhando R$1.200 lá atrás, a gente conseguiu fazer, não é o tamanho do salário que diz se você pode ou não. Sempre dá para fazer. Sempre dá para fazer. Né? Vamos lá. Tem uma coisa, por exemplo, que eu estou tendo que viver hoje com a Ângela. A gente tem um carro só. E a Ângela é volante, ela faz exame de ultrassonografia indo para lá e para cá, e eu tenho reuniões em lugares diferentes. Então, a gente, na prática, precisaria de 2 carros, mas está muito caro ter carro. Não é? E aí eu estava usando o Uber, e a conta é que o Uber estava saindo mais barato. O táxi, o Uber estava saindo mais barato. Mas até isso dá para economizar. Então, a gente está tentando conciliar horários para poder sair junto. Entendeu? Aproveitar, otimizar o custo, sair junto. Você me dá uma carona, eu passo, deixo ali e tal, já diminui uma conta. Não é? Parece bobagem, mas eu estou dando exemplos aqui da minha própria vida. Ontem eu fui comprar gás. Está caro o gás, não está? Lá em casa, para eu receber lá, é 140. Para eu comprar no depósito é 105. Com um choro eu comprei por 100. É verdade, eu pus no carro, foi lá, era 2 botijão de gás. Deu quanto de economia? R$80, gente.
Dá quase para comprar mais um botijão. Tu vai achar que eu vou ficar com vergonha de colocar o carro no... Não, já tem um plástico lá na mala do meu carro que não deixa sujar. Dá ou não dá para cortar? Você imagina, 20 daqui, 30 dali, 40 dali, 50 dali, quando você vai ver, você chegou na cota de diminuição. Não é? E tem um outro negócio aqui, ó. Venda de itens parados. Eu tenho uma máquina de lavar lá em casa, ó, de não sei quantos litros, acho que é 12 litros, é grandona assim. Sabe como é que eu comprei aquela máquina? Eu tive um escritório de coworking. Ah, você sabe. A Ângela sabe. Né? Eu queria uma nova que lavasse secasse. R$ 5.000. Chuta quanto eu paguei na minha máquina. Nada. Porque eu vendi as mesas que eu tinha guardado lá em casa e comprei a máquina de 12 litros por R$ 800. Mas eu vendi coisas que eu tinha parado lá, nova, vendi. Comprou a máquina Usada, mas continua lavando. A nossa máquina durante muitos anos. agora vai chegar o inverno Isso. Isso é uma prova que eu não estou falando a mentira, né? Vocês viram que esse assunto vai render, né? Vai render, né? Mas lá em casa, agora a gente tem a máquina num lugar abrigado. Mas durante anos, minha máquina de lavar ficava quase que ao relento. Eu vou colocar R$ 5.000, às vezes, para uma pessoa que vem e não sabe usar, e queima e tal. Não vou, falei com a Ângela, meu bem, a gente não tem tempo. A pessoa vai lá, às vezes, coloca tudo de qualquer jeito. Se tomar o prejuízo... Então, a hora que a gente tiver condições, a gente troca. Mas está lá, linda, maravilhosa. Entendeu? É assim. Entendeu? Meu filho queria um violão. Aí tinha uma viola lá em casa, tinha uma outra coisa, tinha uma loja, uma pena que fechou, chamava Trato Feito ali na... Eu sempre comprei instrumento para o meu filho, eu vou lá, levo o que eu tenho e troco. Mas o brasileiro tem essa cultura? Não. Está cheio de coisa na sua casa que valia um dinheirinho. Custou o seu dinheiro para você comprar. Meu filho queria um Xbox, queria trocar, ele tinha um outro tal. Falei, vamos lá, meu filho. Nós fomos na loja lá no centro e achamos gente que comprou a manete. Entendeu? Ele queria uma bicicleta, na verdade, na época. Ele pagou a metade da bicicleta com coisas que ele já tinha dentro de casa. Você vai falar assim, é uma cultura de miséria? Não. É uma cultura de riqueza. Porque o meu dinheiro não nasce em árvore. O recurso que eu trago para dentro de casa é fruto da graça de Deus e de muito trabalho. Entendeu? E de muito trabalho. Vamos avançar? Tem 5 princípios, Jesus toma conta. Deixa eu avançar. O tempo já foi. Negociar com sabedoria e humildade. Esse aqui para mim é um ponto central. Se você adquiriu dívidas, você precisa procurar os seus credores e conversar com eles. Entendeu? Você precisa fugir da aparência do mal. Então você precisa, e não é aquela só devo, não nego, pago quando puder. Não é isso não. Não. Você precisa chegar, você não usou do recurso do credor? Então você precisa chegar e dizer, olha, aconteceu um problema lá em casa, a nossa conta desarrumou, e eu preciso da sua compreensão. Era melhor que você fizesse isso antes de virar dívida, mas agora que virou, não é? Preciso da sua ajuda. Eu me lembro, na época da pandemia, graças a Deus a gente não devia nada, mas eu sabia que eu tinha que reduzir despesas. Sabe como é que eu reduzi despesas? Eu chamei os fornecedores da igreja, conversei com eles, e um dos fornecedores, eu falei assim, olha, eu preciso reduzir a nossa conta com você pela metade. Mas por quê, pastor? Eu falei assim, eu não estou aqui barganhando contigo. Eu quero reduzir o serviço pela metade, porque eu já tinha brigado pelo preço lá atrás. Entendeu? Então não era justo agora eu pedir mais redução de preço, né? Ele falou, não, pastor, o senhor precisa reduzir, eu vou reduzir para o senhor pela metade.
porque Deus me abençoou muito desde que eu comecei a trabalhar aqui em parceria com a igreja. E eu tinha dito para ele que ele ia prosperar por servir a igreja. Aquele moço nos deu o mesmo serviço, pela metade do preço, por uns 2 anos, não foi, ele? Uns 2 anos. Porque ele entendia que trabalhar para a igreja era uma bênção. Se você for um bom parceiro para os seus credores e a pessoa perceber verdade e honestidade em você, ela não terá dificuldade de renegociar contigo. Renegocie. Chama os seus credores, converse com eles, não é? Peça redução de juros e parcelamento. Então, às vezes, o Brasil é um país muito dinâmico. Às vezes, na hora que você gerou a dívida no banco, no crédito do trabalhador e outras tantas coisas que hoje são uma cilada, né? Eu não vou aqui fazer julgamento político dos programas do governo, mas o princípio do endividamento é o mesmo. Se você pega crédito, você vai pagar com juro. Entendeu? Você vai pagar com juro. Então, eu tenho que achar um jeito de reduzir esse juro. Se é que não tem como não pagar com juro, eu tenho que brigar. De repente, às vezes, eu tenho várias dívidas, então eu junto tudo e faço um pacote só, num custo menor, e paro de fazer dívidas. Desata essa sangria. Não é? Priorize dívidas com juros mais altos, elimine primeiro as que mais consomem sua renda e formalize esses acordos por escrito. Às vezes, numa hora do endividamento assim, crônico, que você está ficando refém de juro, pode ser, com sabedoria, uma hora de acessar a família. Às vezes, se você tiver responsabilidade, pode ser uma hora de bater um papo com a família, com os amigos, não é? A gente viveu uma coisa essa semana, há uns dias atrás, que me marcou muito. E eu não vou mencionar nome, mas um pastor aqui na cidade, no grupo de pastores da cidade, ele escreveu uma mensagem, falou assim: olha, eu sei que aqui não é o lugar para isso, mas eu sofri um acidente, estou afastado por atestado, e o INSS não paga meu benefício. Então, eu não estou conseguindo nem receber, nem estou conseguindo ter salário. Minha água está cortada, minha luz, não sei o quê. E o pastor colocou a situação dele no grupo de pastores da cidade. E é claro que a gente atendeu a demanda dele, né? É claro que a gente, né, cada um fazendo um pouquinho. Você imagina que foi fácil para esse pastor abrir o jogo num grupo de pastores da cidade? Mas ele está certo. Ele viu uma bola de neve crescer para cima dele, você tem que abrir com quem você pode contar e mudar de vida. No caso dele, coitado, não é nem porque ele desorganizou, ele sofreu um problema de saúde que gerou desorganização. E, às vezes, as dívidas não nascem por desorganização sua. Às vezes, as dívidas nascem por um evento assim, um desemprego, uma doença na família, uma situação dessa. Então, às vezes, é importante abrir com quem você ama e dizer, olha, situação assim, orar, colocar diante de Deus, Deus vai dar recurso. Não é? Deixa eu avançar para o 4º princípio, e o 5º, eu vou me estender mais 5 minutos aqui no horário do nosso culto, tudo bem? Então, a gente aumente sua renda. Lembra da viúva que procurou o profeta? Ela foi procurar ajuda, lembra? Lembra da viúva que vai procurar o profeta? Então, às vezes, o que a gente pode fazer para aumentar a receita? Não é? Então, neste momento que eu estou vivendo, por exemplo, hoje eu sou, por conta dessa nova estação, eu sou pastor, eu sou consultor de empresas, eu trabalho numa empresa de tecnologia, eu fiz uma parceria com uma empresa de consórcios, eu vendo consórcios, entendeu? Eu dou consultoria empresarial, porque eu tenho que ter responsabilidade com as minhas. Eu escolhi viver esse processo, estou grato a Deus por viver isso aqui, como igreja. A nossa decisão foi não ser pesado à igreja, então a igreja nos abençoa, participa do nosso sustento, mas esse momento requereu da gente buscar outras formas de receita.
com a bênção da liderança da igreja, tanto eu como o pastor Hélio, não é? A pastora Amanda, a pastora Cissa, todos os pastores aqui têm um trabalho secular, todos os pastores, né? Porque nós entendemos que esse era o momento nosso. Pode ser que um dia a igreja diga assim, pastor, a gente quer que o senhor fique exclusivo só para a igreja. Amém, já vivi assim 20 e tantos anos, não vai ser problema voltar. Mas não pode ser problema aí também, entendeu? Não pode ser problema eu ter que me reorganizar para poder gerar receita para a minha família. E se vale para mim, vale para você também. Então, quem já ouviu uma pessoa que está no emprego, trabalhando e vendendo um brigadeirozinho? Hein? Né? Um empadão na hora para os colegas de trabalho. O brasileiro gosta de comida boa, né? A gente sempre logo pensa em comida. Mas diversificar, fazer uma coisa diferente. Concorda comigo? Será que é impossível para nós? Não. Então, hoje, a questão de ser motorista de aplicativo virou uma alternativa para muita gente. Não é? Se eu tenho um carro, virou uma alternativa para muita gente. Inúmeras vezes a pessoa que está no emprego, está também trabalhando como motorista de aplicativo, está fazendo outra coisa. Eu preciso pensar em estratégias de aumentar a receita. Se é na minha empresa, de repente, diversificar a minha empresa. Não é? Se você parar, lembra do princípio de dependência de Deus? De honrar a Deus com os seus dízimos de oferta, e não como troca, como barganha, mas partir do pressuposto que você depende de Deus e que tudo vem da mão de Deus. Então, não é só entregar, isso não é mágico, não é isso não, isso é um ato de fé. Mas é todo dia perguntar para Deus, Deus, o que eu faço? Me dá uma direção. Lembra da mulher que vai procurar o profeta? Procura o profeta, procura alguém que é maduro espiritualmente para te aconselhar nessa área. O que a gente pode fazer? Não é? Tio Zé, me permite dar um exemplo rápido aqui, tio Zé? Posso contar aquela nossa história? Posso? Né? Então, corre aqui, tio Zé. Vem aqui, melhor você contando. Pessoal, a gente está um pouquinho atrasado hoje, mas já estou terminando para começar o nosso culto. Hein? Que é isso, Zé? Eu ia gravar um vídeo essa semana agradecendo a Deus pela vida do tio Zé, porque o tio Zé não desistiu de mim, irmãos. Há uns 5, 6 anos atrás, eu disse, pastor, Deus me mandou cuidar da sua saúde física. Eu vou colocar o pastor para malhar. Olha, irmãos, esse homem de Deus aí teve uma persistência. Mas, para resumir, na pandemia, a academia fechou. E o tio Zé é personal trainer. Um dos melhores dessa cidade. Né? O tio Zé é personal. E o tio Zé falou, pastor, o que eu faço? Autônomo. O que autônomo faz quando uma porta fecha? E a gente começou a conversar e tal. E por acaso ele estava treinando comigo dentro da minha casa. E o tio Zé conversou comigo, abriu o coração, como a viúva abriu o coração com o profeta. E a solução estava ali diante da gente. Eu não me lembro como foi, mas eu acho que a gente chegou assim, tio Zé, e se você fizer o que você está fazendo aqui? Né? E for na casa das pessoas já que não tem academia. E deu certo, tio Zé? Deu certo. Passou a pandemia e virou um nicho. A pandemia acabou e o tio Zé continua fazendo personal em casa, voltou para a academia, voltou para o futebol, voltou para as outras coisas todas. E ele acrescentou uma nova forma de gerar receita. Ele teve que se adaptar, ele teve que se ajustar, mas ajudou ele a sustentar a casa dele durante a pandemia. Entendeu? É engraçado que, às vezes, a pessoa que trabalha num nível de alto escalão e vai para fora do país e topa fazer uma faxina, topa lavar carro, topa fazer tudo. Mas aqui, se a gente faz alguma coisa diferente, parece que é humilhação. Tem alguma coisa errada que não está certo aí, não tem não? Não é verdade? Não, parece que é humilhação. Vai lá para fora, pode. Lá faz faxinas, sobe o telhado, tira gato da árvore, faz o que for preciso. Mas aqui não pode, aqui é humilhação. Não, você precisa aumentar a sua receita. E, por fim, para terminar, o quinto princípio, pode ir, Gi. Giovana, o quinto princípio para nós, por favor.
O quinto? Isso. Crie um plano e mantenha disciplina espiritual e financeiras. Então, Lucas 14. Quem quer construir uma torre, primeiro calcula o custo. Então, defina um plano de pagamento, estabeleça metas mensais e celebre quando você começa a ter resultado. Crie um fundo de emergência. Comece agora. Comece agora. Pastor, comece a guardar R$30 por mês. R$40 por mês. A nossa igreja, nesse primeiro ano, precisou de ajuda para poder dar conta de tudo. Mas desde o segundo ou terceiro mês, a gente oferta missionariamente. É pouquinho, mas a gente oferta. Mês passado, nós mandamos recursos para Angola. Esse mês, nós vamos mandar de novo. Entendeu? Já mandamos. Porque a gente entende que semear, que não colhe quem não planta. Entendeu? Então, aquilo que a gente está ensinando aqui, a gente está colocando em prática, na vida da igreja, no orçamento da igreja. Não é? Então, aqui na igreja, por que vocês acham que nós só estamos retomando a obra agora e paramos em maio do ano passado? Tem um ano que nós paramos a obra. Nós vamos retomar. Hoje, no culto, nós vamos falar sobre isso aqui. Porque eu fiz a conta dos parcelamentos que nós tínhamos. Hoje, nós só temos um parcelamento, que é o das cadeiras, que acaba em fevereiro. Né? Se Deus quiser. Entendeu? Por quê? Porque nós falamos, nós não podemos engessar o orçamento da igreja. Não é? Entendeu? Nós tivemos que fazer corte. Então, você vai ter que fazer a mesma coisa no seu orçamento pessoal. Então, estabeleça a meta, crie um fundo e ore diariamente. Deus, o Senhor, é o Senhor das minhas finanças. Deus, o Senhor, é o Senhor da minha casa. Deus, o Senhor, é quem me dá força para trabalhar. Me ajuda a lidar com essas coisas. Me ajuda a ser fiel e viver uma vida de princípios e não uma vida por movimentação, por demanda, sabe? Por pressão dos outros. Não, me ajuda, Senhor. Me dá clareza do que eu tenho que fazer. Amém, gente? E aí? Valeu? Fez sentido? Seria bom a gente abrir para pergunta, né? Uma pena que o tempo é tão curto. Mas no curso de finanças que nós vamos colocar na nossa escola de formação cristã, além de todas essas aulas, ainda vai ter outras coisas. No CRAU você pode aprofundar. Vocês querem ir mais um café nesse tema? Falar agora sobre investimentos, sobre gerar recursos para o futuro? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Então, a gente encerra gerando recursos para o seu futuro. Amém? Amém? Vamos ficar em pé, então? Vamos orar? Vou pedir à turma do louvor para já vir para cá. Bem-vindos todos que chegaram.